está em mais uma final do Campeonato Carioca. Primeiro rolou para Rascaeta, limpou para a direita, bateu. Bruno Henrique é bravo! Outro patamar! Gol! Primeiro, segundo, driblou também, invadiu, bateu pro golaço! Classificado, Flamengo! Gol! É constrangedor, cara. Eu fico com vergonha de ver o Vasco jogando contra o Flamengo. Vergonha. Tá sobrando o Flamengo. Vai fazer 10 anos que o Vasco não elimina o Flamengo no mata-mata, no confronto direto do Maracanã. Então, assim, além das vitórias serem raríssimas nesse recorte da história, os confrontos realmente relevantes para o Vascaíno, eliminando seu grande rival, eles estão ficando muito no passado. É assustador. Mas, gente, não dá. O time do Flamengo tecnicamente está aqui. O do Vasco, tecnicamente, está aqui. Quem quiser ser campeão de alguma coisa de 2025 vai ter que superar o Flamengo. Até agora é isso. Quem está no topo hoje é o Flamengo. O Flamengo poderia ter ganhado esse jogo de pelo menos 4-1, sem sustos. Então, vamos por mais um título. Chega mais, nação, ótimo domingo para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão que está na grande final do Campeonato Carioca, venceu o Vasco por 2-1 de virada, com um golaço do Bruno Henrique, o rei dos clássicos. Vamos juntos aqui analisar tudo que a imprensa falou referente a essa vitória do Mengão. Mas faz o seguinte, chega dando aquela moral de sempre, explode o dedo no like. Hoje é recorde de likes, em 5.000 likes para esse vídeo. Eu preciso de mais da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações para você receber todos os vídeos e as informações do Flamengo no seu celular, no seu computador. Agora corre nos comentários e coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos, hein? Você está no Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, coloca aí a sua cidade ou o seu país e vamos juntos aqui analisar as informações do Mengão que tá voando demais, meus amigos. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme Vene Casagrande, link na descrição como crédito. Vamos juntos analisar as informações do Flamengo na manhã desse domingo. As rubro-negras certamente estarão muito contentes, porque pela terceira vez no ano o Flamengo enfrentou o Vasco. Pela terceira vez no ano o Flamengo derrotou o Vasco, alcançando pela 7ª vez consecutiva a decisão do campeonato estadual. Pedro Henrique Torre nos dá o resumo do que aconteceu à tarde hoje no Maracanã, com mais de 50 mil pessoas. Valeu, pessoal, pela 7ª vez consecutiva o Flamengo está na final do Campeonato Carioca. Atual campeão, time rubro-negro, bateu o Vasco por 2-1 de virada na tarde deste sábado aqui no Maracanã e voltou a mais uma decisão. Gols de Bruno Henrique, um golaço de Luiz Araújo e pelo Vasco, Nuno Moreira fez o gol. Cruz Maltino, primeiro gol sofrido pelo goleiro Rossi em campeonatos cariocas desde que está no Flamengo. Um jogo bastante disputado ali no primeiro tempo, o Flamengo tinha até mais volume, mas o Vasco saiu na frente, uma falta cruzada do lado direito, aí a defesa rubro-negra deu bobeira, sobrou ali para Lucas Freitas, tentou chutar, não foi possível, e aí o Nuno Moreira aproveitou a sobra, chutou para o gol, 1-0, incendiou a torcida vascaína no Maracanã, tentava aí levar o time à frente. O Vasco precisava de uma vitória por 2 gols de diferença, já que tinha perdido o primeiro jogo no estádio Newton Santos, o Engenhão. Pois bem, o Flamengo tentou retomar as rédeas da partida, pressionou e aí conseguiu um empate, um chute de Arrascaeta de fora da área, a bola desviou na defesa e Bruno Henrique aproveitou. Depois de uma checagem do VAR, o gol foi validado, os vascaínos reclamaram bastante da linha de impedimento. 1-1 no finalzinho do primeiro tempo, o Flamengo ainda teve uma boa chance, o Gerson ali teve a possibilidade, tocou para o lado, mas a zaga afastou. Na segunda etapa, no iniciozinho, o Felipe Coutinho saiu com incômodo muscular na virilha, foi substituído por Lloyd Augusto. O Vasco tentou de alguma maneira atacar o Flamengo, mas o Flamengo é que fez o segundo gol, um golaço de Luiz Araújo, fora ali, foi costurando, entrou na área e bateu cruzado, fez 2-1. Festa da torcida rubro-negra no Maracanã, 55.096 presentes aqui no estádio. Então, uma grande festa. O Flamengo, mais uma vez, como eu disse, na final do Campeonato Carioca. Aguarda agora o vencedor do confronto entre Fluminense e Volta Redonda.
Um grandíssimo jogo da minha equipe. Fomos dominadores do encontro, inclusive saindo atrás do placar. Depois que tomamos o gol, acreditamos ainda mais no plano de jogo, acreditamos ainda mais na forma de jogar, no modelo, e o time continuou jogando da mesma forma, com muita paciência. Acabamos chegando na área do Vasco muitas vezes durante o primeiro tempo, e foi um excelente jogo. Fiquei muito feliz pela forma que os jogadores se comportaram, e a intensidade muito alta, muito alta. Eles estão numa rotação realmente altíssima, e aqui eu espero que eles continuem e se mantenham, né? Não vejo muita vantagem que eles tiveram. Acho que o jogo não foi tão apertado assim como talvez vocês pensem, e ok, eu estou aqui com a opinião de vocês, respeito muito. No segundo tempo, acredito que a gente teve muita vantagem nos dois jogos e poderia ter saído até com um placar um pouco melhor. Acho que refletiria um pouco mais o jogo. Eu só quero pontuar a questão da linha do VAR, a imagem que nós temos, que o corte primeiro tinha muito mais corte para fazer, para esticar. E a outra é que a cabeça do Bruno Henrique passa por fora da linha. Então, um lance polêmico, que poderia mudar a trajetória do jogo. Em 10 segundos, uma avaliação de um lance tão ajustado demonstra então uma evolução do VAR num nível absurdo de um jogo para o outro. A gente está numa evolução. A gente teve uma semana com um jogo importante da Copa do Brasil, o Flamengo teve uma semana limpa. A primeira é essa. Então a gente está num trabalho legal, evolução, jogadores chegando, se adaptando. Está muito longe do que eu espero, do que eu acredito desse grupo, com um grupo de jogadores agora conhecendo melhor ainda o elenco, cada um, daquilo que eu penso futebol. Algumas coisas vão ser feitas dentro daquilo que eu acredito para o início do Brasileiro. Jogadores que chegaram e se machucaram nesse período também, e atrasou um pouquinho esse processo, né? Mas agora nosso DM bem vazio, poucos jogadores, todos no campo aí para eu tomar as melhores decisões. Freguesia, seu nome desde 2017 é Flamengo e Vasco. Nos últimos 32 jogos são 19 vitórias do Flamengo, 11 empates e olha, gente, em 32 jogos apenas 2 vitórias do Vasco da Gama. Incrível. Ouvimos o Pedrinho reclamando da arbitragem, da agilidade da marcação do gol do Flamengo, do primeiro gol do Flamengo, do Bruno Henrique. Vai fazer 10 anos que o Vasco não elimina o Flamengo no mata-mata, no confronto direto do Maracanã. Então, assim, além das vitórias serem raríssimas nesse recorte da história, os confrontos realmente relevantes para o Vascaíno, eliminando seu grande rival, eles estão ficando muito no passado. É assustador. Já em zero novidade, o Flamengo ganhou do Vasco de novo. Hoje foi de virada, para variar, o gol do Bruno Henrique de novo. Golaço do Luiz Araújo. O Vasco saiu na frente, fez 1-0. Mas, gente, não dá. O time do Flamengo tecnicamente está aqui. O do Vasco tecnicamente está aqui. E o torcedor do Vasco, ele sabe disso. Prova é que hoje no Maracanã, toda a parte destinada à torcida do Flamengo estava lotada e a parte do Vasco estava vazia. O torcedor do Vasco, ele é consciente. O time do Flamengo já está na 7ª final consecutiva de Campeonato Carioca. E o time do Flamengo hoje jogou tranquilo, gente. Mas os primeiros 15 minutos o Vasco estava melhor. Ok, estar melhor não significa nada. O que vale é caixa, é bola na rede. E esse time do Vasco não consegue ganhar do Flamengo. E esse time do Vasco é para brigar contra o rebaixamento, hein? Esse aí é para brigar contra. É constrangedor, cara. Eu fico com vergonha de ver o Vasco jogando contra o Flamengo. Vergonha. Tem a diferença do elenco, né? Tem a diferença de dinheiro. O jeito que o Felipe Luiz está armando o time do Flamengo, desse jeito de jogar muito em cima, a gente já conversou aqui. Parecia Campeonato Carioca, daquele time muito grande com um time muito pequeno. Desculpa, foi muito ruim. O Vasco não pode jogar daquele jeito. Alternativa nenhuma, não acontecia nada, não tem profundidade, não tem velocidade, não tem criatividade. O Flamengo deitou, cara, foi muito triste de ver. Muito triste. Pô, Quem quiser ser campeão de alguma coisa em 2025 vai ter que superar o Flamengo. Até agora é isso. Quem tá no topo hoje é o Flamengo.
Quem joga a bola melhor nesse início de temporada é o Flamengo. Do vídeo de agora. Tô gravando esse vídeo aqui logo depois do Flamengo ter vencido o Vasco de novo na segunda partida, na partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Flamengo, por ter feito a melhor campanha, podia até perder por um gol de diferença, saiu atrás com um gol do português Nuno Moreira no meio do primeiro tempo. Ainda na etapa inicial empatou com o Bruno Henrique e no segundo tempo, com o Luiz Araújo saindo do banco de reservas, o Flamengo virou o jogo 2-1 e conseguiu mais uma classificação para a final do Campeonato Carioca, a 7ª vez seguida que o Flamengo decide o Campeonato Carioca. O jogo, ele teve um perfil bem diferente, podemos dizer assim, do jogo da primeira partida, que foi disputado no estádio Newton Santos, que não foi um jogo tão bélico, não foi um jogo tão brigado, não foi um jogo tão acelerado quanto o jogo do Newton Santos. O fato de não ser o gramado sintético também acho que contribuiu. Os dois times não tiveram, como tiveram no fim de semana passado, aquela bola mais viva do gramado sintético, tiveram que se adaptar. De novo, o Vasco começou o jogo forte, mas sem desgastar tanta energia, nem sem gastar tanta energia assim. Então, os primeiros 10 minutos, o Vasco conseguiu fazer uma marcação alta, tentar atrapalhar a saída de bola do Flamengo, e logo depois dos 10 minutos, o Flamengo já assumindo o controle do jogo. Teve 3 oportunidades, teve uma cabeçada do Arrascaeta que foi para fora, teve uma batida do Plata para fora, teve uma finalização do Varela, depois do escanteio, que o Léo Jardim salvou em cima da linha. E aí, quando o jogo era melhor para o Flamengo, o Vasco fez 1-0 num belo levantamento do Coutinho para achar o Lucas Freitas no segundo pau. Ele furou e a bola sobrou para o Nuno Moreira fazer e empurrar para o gol para fazer 1-0. 1-0 não adiantava para o Vasco precisava ganhar por 2 gols de diferença, porque o Flamengo tinha o direito de 2 resultados iguais, mas o gol do Vasco não fez o Vasco assumir o controle do jogo, não fez o Vasco melhorar. O Flamengo era melhor antes do Vasco fazer 1-0 e continuou melhor, ocupando o campo de ataque, com o Varela tendo uma boa participação de novo improvisado pela esquerda, mas principalmente Gerson e De La Cruz dominando o meio campo, Wesley com muita liberdade pelo lado direito, atacando muito bem o corredor, o Plata fazendo um belo jogo para tentar acionar o Bruno Henrique. Quem destoou um pouco, acho que no jogo todo, foi o Arrascaeta. Arrascaeta acho que ainda não recuperou o seu ritmo, então muito erro técnico do Arrascaeta, muita bola que ele ou dá o passe curto demais ou dá o passe longo demais. Então, mas mesmo com a Arrascaeta mal, o Flamengo teve mais campo, teve mais construção. No primeiro tempo assustou muito em escanteios. Esse escanteio curto cobrado na altura do primeiro pau foi muito efetivo. O Flamengo ganhou praticamente a maioria das jogadas. E numa dessa, depois de um escanteio, a bola sobrou para o Arrascaeta na meia-lua. Ele chutou, a bola desviou no João Vitor e achou o Bruno Henrique dentro da área. Ele trouxe para dentro para tirar o Léo Jardim da jogada e empurrou para a rede, fazendo mais um gol num clássico e um gol muito importante, um gol muito emblemático para o Bruno Henrique. Foi o 100º gol dele com a camisa do Flamengo. Esse gol, que é um gol polêmico, que eu vou falar sobre ele já, meio que esse gol foi já na reta final ali do primeiro tempo. Esse gol meio que tornou a missão do Vasco muito mais difícil. O Vasco de novo voltaria a ter que remar para buscar 2 gols de diferença. E aí, com o passar do tempo, o Vasco foi perdendo a capacidade de continuar disputando, perdendo o nível de entrega físico. De novo, o Vasco, apesar do Fábio Carille ter dito que não, de novo o Vasco caiu de produção fisicamente no segundo tempo, e no segundo tempo foi um segundo tempo de domínio inteiro do time do Flamengo. O Vasco, que eu me lembre, no segundo tempo teve 2 possibilidades de gol, uma do Matheus Cocão, que ele chutou no meio do gol depois de uma saída de bola muito ruim do Léo Pereira, e já no final, depois que o Flamengo já tinha feito 2-1, a bola do Lloyd Augusto, que entrou muito mal hoje, de novo, entrou muito mal no jogo. Ele teve uma jogada pelo lado esquerdo e ele chutou e o Rossi defendeu sem susto. Então, assim, o segundo tempo foi um segundo tempo de um domínio total do Flamengo, em especial depois aquela situação de mudanças, né? Quando o Flamengo foi ao banco de reservas, trouxe o Luiz Araújo, que entrou bem de novo, trouxe o Alexandro e o Alan, que entraram bem. Acho que de novo o Flamengo continuou dominando. O Flamengo teve algumas oportunidades, o Plata teve uma,
O Luiz Araújo, além do gol, teve outra. Algumas jogadas que o Arrascaeta tomou decisão errada. Então o Flamengo foi de novo bem melhor que o Vasco. E o Flamengo novamente na final do Campeonato Carioca, para mim, vai ser contra o Fluminense de novo, porque eu acho difícil o Volta Redonda reverter o placar, o jogo de ida 4-0 Fluminense. Mas vamos falar do Flamengo e Vasco. O resultado eu já imaginava, mas eu não esperava que o Flamengo fosse sofrer um gol. E sofreu um gol muito bobo, por sinal. O Rossi estava 17 partidas sem sofrer um gol no Campeonato Carioca. Então tinha esses números aí, mas eu avisei para vocês durante a semana que a qualquer momento o Rossi iria levar gol, a qualquer momento o time do Felipe Luiz ia sofrer um gol, e a gente queria saber, eu particularmente tinha curiosidade em saber como é que o time iria reagir saindo atrás no placar. E eu confesso para vocês que eu me espantei de maneira positiva, porque eu acho que o Flamengo reagiu bem. Vamos lá, no primeiro tempo o Vasco da Gama começou melhor. Teve um momento melhor ali, eu achei o Flamengo muito afobado, os jogadores ansiosos, querendo resolver logo a todo momento, sabe? Uma ansiedade fora do normal para o time do técnico Felipe Luiz, pelo que a gente vem acompanhando do Flamengo nessa temporada. Uma afobação muito grande dos atletas. E aí o Vasco da Gama conseguiu abrir o placar antes dos 20 minutos iniciais. Uma jogada oriunda de bola aérea, né? Bola parada. Uma falta que, na minha opinião, não aconteceu a falta no jogador do Vasco da Gama, mas o árbitro deu, beleza. O árbitro deu, saiu a falta, aí uma confusão danada na área ali do Flamengo. O Lucas Freitas errou, acabou furando a bola sobrou para o Nuno, que é o jogador português. Inclusive, vamos falar sobre esse jogador português, que ele deu uma declaração depois da vitória do Vasco da Gama em cima do Nova Iguaçu, que me chamou a atenção. E aí o Nuno conseguiu fazer o gol. Beleza, veio a parada técnica. Após a parada técnica, fiquei com aquela dúvida. E aí, como é que o Flamengo vai reagir? E reagiu super bem. Porque após a parada técnica, o Flamengo foi muito melhor no jogo. Comandou o jogo, aquela ansiedade diminuiu, a afobação diminuiu. Talvez o Gerson, pelo que a gente pôde acompanhar, estava pedindo muita calma, cabeça no lugar para os jogadores do Flamengo. E os jogadores do Flamengo tiveram essa cabeça no lugar e conseguiram empatar o duelo com ele, sempre ele, Bruno Henrique, fazendo seu 11º gol no Vasco da Gama com a camisa do Flamengo, justificando novamente o apelido de Rei dos Clássicos e fazendo seu 100º gol com a camisa do Flamengo. É uma marca impressionante do atacante rubro-negro. É um cara que eu falo que é muito ídolo, mas é muito ídolo mesmo. É um jogador que faz tudo de maneira calada, não é midiático, enfim, fez o gol, empatou o jogo. E aí veio o intervalo. No intervalo, eu imaginei que o Felipe Luiz fosse fazer algumas alterações, ou pelo menos uma alteração na equipe. Porque na minha concepção, embora o De La Cruz tenha ajudado no gol de empate do Flamengo, mas o De La Cruz não fez um bom primeiro tempo e nem o Arrascaeta. Mas para tirar os dois, eu não tiraria os dois, eu tiraria um. O que eu faria? Recuaria um pouco o Gerson, tiraria o De La Cruz e botaria Luiz Araújo no jogo. Mas o Felipe Luiz não fez isso. Beleza, ele manteve o time para o segundo tempo. Mesmo assim, o Flamengo continuou melhor. O próprio De La Cruz, que eu tiraria no intervalo, voltou para o segundo tempo, individualmente falando, melhor, atuando bem. Mas ainda, em determinado momento, o Bruno Henrique pediu para ser substituído após sentir dores musculares. E aí a gente vai ter que acompanhar o resultado de exame para saber se tem alguma lesão ali. Tomara que não. O Luiz Araújo entrou no jogo. E o Luiz Araújo vem jogando muita bola em 2025. É assustador o que ele está jogando. O Felipe Luiz, em entrevistas recentes, disse que iria para casa com dor de cabeça por conta disso, mal de cabeça, porque como que ele deixa o Luiz Araújo fora do time? Ele vem deixando. Eu acho um erro, tá? Mas é o Felipe Luiz, ele entende mais de futebol do que eu. Quem sou eu para ficar opinando sobre se ele está certo, se ele está errado? Mas enfim, o Luiz Araújo entrou e na sua primeira jogada individual fez um golaço. Pegou, recebeu a bola, inclusive o Vasco da Gama mal demais na saída de bola. Enfim, o Vasco jogou muito mal no segundo tempo, muito mal mesmo, mostrando aquilo que a gente já imaginava. Mas o Luiz Araújo foi lá, fez a jogada individual, finalizou bonito, sem chance para o Léo Jardim, virando o placar para o Flamengo e botando 2-1 para o Flamengo. Beleza, até aí tudo bem. Onde eu quero chegar agora? Vamos lá, o Flamengo ele nem fez o seu jogo de alto nível. Novamente essa partida entre Flamengo e Vasco, 55 mil presentes no Maracanã, tá? Eu aviso a vocês,
Quando o acesso é melhor, a torcida vai. Tá vendo? Teve torcedor do Botafogo que ficou chateadinho porque eu falei isso, mas não é uma crítica ao estádio Newton Santos, mas é uma constatação. O Maracanã, entre aspas, o acesso é muito melhor para todos, muito melhor, não tem nem comparação. Mas enfim, parabéns inclusive à torcida do Flamengo, lotando o seu setor no Maracanã, fazendo uma bonita festa do começo ao fim, mesmo quando o Flamengo tomou o gol, a torcida do Flamengo continuou cantando. Mas sobre o time, eu acho que deu para a gente perceber 2 fatores. O Flamengo reagindo muito bem quando sofre um gol saindo atrás de um placar, e segundo, uma intensidade absurda. Eu já imaginava que o Flamengo fosse apresentar uma parte física muito melhor que a do Vasco da Gama. Até porque o Vasco jogou durante a semana contra o Nova Iguaçu em uma grama sintética. O Flamengo só se preparou para esse duelo. Então o Flamengo fisicamente falando, o Flamengo muito bem. Mas eu quero chamar a atenção a um ponto aí. Porque nesse jogo, muitos jogadores sentiram problemas físicos, musculares. Das duas, uma. Ou a preparação do Flamengo não foi bem feita num ponto de vista de tentar prever essas lesões musculares, ou o estilo do jogo Felipe Luiz é tão exigente, mas tão exigente que os jogadores estão sentindo. Porque não dá pra gente achar normal a quantidade de lesões, ou melhor, dores musculares durante o jogo. Bruno Henrique pediu para sair, o Wesley quase pediu para sair. Outros jogadores também estavam sentindo dores musculares, e o Flamengo já vem de um período com jogadores com problemas físicos musculares, Michael, Cebolinha. Então, algo precisa ser, digamos assim, reavaliado. Tá? Eu não vou ficar aqui julgando o departamento médico, se está certo, se está errado, mas algo precisa ser reavaliado. E lembrando que o primeiro jogo da final já é quarta-feira, 9h30 da noite. O segundo jogo da final é no sábado ou no domingo, ainda não bateram o martelo. Então o Flamengo precisa reavaliar essa preparação física aí para fazer com que os jogadores não sintam esse tipo de problema durante os jogos. Mas quero elogiar a partida do Varela novamente, jogando pela lateral esquerda de novo, terceiro jogo seguido, mesmo com o Alexandre e Ayrton Lucas à disposição do Felipe Luiz, ele manteve o Varela. E eu quero mandar um recado para o atacante Nuno, português, que acabou de chegar ao Vasco da Gama. Nuno, depois da vitória do Vasco em cima do Nova Iguaçu, você disse que o Flamengo não era um bicho-papão. Gente, é um bicho-papão sim. O Flamengo é o bicho-papão do Vasco da Gama, sim. Em 32 jogos, o Vasco só venceu 2 jogos do Flamengo, 11 empates. Nuno, ou você não estudou a história recente do clássico Flamengo e Vasco, ou você só quis motivar ainda mais os atletas, porque isso é informação. Os atletas, a sua declaração foi levada para o vestiário. Isso foi citado em grupos de WhatsApp dos atletas do Flamengo. Então, Nuno, eu acho que você não soube chegar na atmosfera desse Flamengo e Vasco. Acho que você não tinha noção de onde você estava se metendo. Porque, além da vantagem do Flamengo ser muito boa por ter vencido o jogo de 1-0, os números dos últimos confrontos entre as duas equipes mostram que o Flamengo é sim um bicho-papão do Vasco da Gama. Dito isso, o Flamengo novamente passa pelo Vasco da Gama, o Flamengo novamente vence o Vasco da Gama e o Flamengo novamente está na final do Campeonato Carioca. Alguém aqui acreditava em Saci Pererê? Porque, por incrível que pareça, tinha gente que acreditava numa virada do Vasco e na classificação para os maltinos para a final do Carioca. Eu comentei no UOL, isso acabou virando um meme com 300 mil comentários, que era mais fácil acreditar em Saci Pererê do que acreditar na virada do Vasco. Claro que teve muito vascaíno que me cornetou, disse, quero ver falar depois do jogo. Pois bem, eu estou falando depois do jogo. Era óbvio que o Vasco não tinha time para eliminar o Flamengo, para fazer 2 gols de diferença no Flamengo e se classificar. Isso era óbvio. Bastava conhecer 2 tostões de futebol. Bastava olhar para um time e olhar para o outro. Mas o Vasco fez 1-0, e se mete o segundo. Se fez 1-0, ele tomou a virada. E não tomou demais ainda, porque o Flamengo continua a errar, a desperdiçar chances assim claríssimas na cara do gol. A última delas agora com o Alan, que caiu de podre, né? O Alan caiu de podre quando o Matheus Gonçalves colocou ele na frente do gol sozinho e ele desabou feito uma jaca podre dentro da área do Vasco. Em várias outras situações, o Gerson entrou sozinho depois de roubar uma bola, mas tocou curto para o Bruno Henrique ou para o Plata, não me lembro qual dos dois vinha entrando, enfim. O Flamengo poderia ter ganhado esse jogo de pelo menos 4-1, sem sustos.
tá sobrando o Flamengo. Isso todo mundo sabe. É muito difícil jogar contra um meio do campo como esse do Flamengo. Também todo mundo já sabe. Agora, dentro das 4 linhas é diferente. Eles estão correndo muito, eles estão marcando muito. E isso, aí é que está a diferença. Aí é que está a diferença. Porque normalmente, quem sabe jogar, não marca. Marca, sabe, tá em cima, corre lá, tá trombado aqui, um bico ali e tal. Normalmente, quem joga, quem sabe jogar, até nem admite isso. Mas não é o caso do Flamengo. E principalmente do meio do campo do Flamengo. Que todo mundo sabe jogar, tem um ali que saiba mais ou menos. Todo mundo sabe muito. E correm e marcam pra caramba. Essa é a diferença do time do Flamengo. E principalmente no meio do campo. Porque você ganhando o meio do campo, tô cansado de discutir isso aqui, você ganhando o meio do campo, você defende a sua defesa, tá certo? E o seu ataque funciona. Porque você ganhou isso tudo aqui, faz a jogada para eles e ainda vai lá. É o problema do meio do campo do Flamengo. E quando a coisa sai diferente, a galera pede para chegar, a galera do ataque, que são os dois que ficam lá. No caso, hoje, Bruno Henrique e Plata, que voltam também. Só que eles voltam, mas sempre esperando o contra-ataque. Porque quem sai para o contra-ataque é o Plata ou o Bruno Henrique. Porque os outros 4, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz e Pulgar, estão no meio do campo, estão tocando a bola e vão chegando. De repente mete a bola. E aí ainda tem que o gol do Bruno Henrique, né? Ele tá aqui, estava na jogada, mas de repente ele ficou de bobeira aqui. Eu até achei impedimento, né? Mas traçaram a linha, só o braço dele. Acho que braço não dá para marcar impedimento. Eu também acho, eu também sempre discuti isso. Você não é um pedaço, né? Você não é um braço, uma perna, um pé. Você é um todo. Ou está todo ou não está. É o que eu acho. Então agora eu achei impedimento, né, do antigo, mas agora o braço não é mais impedimento. Eu não estou entendendo. Por isso que eu dou 0 neles todos. Vá, essas porcarias todas, só serve para atrapalhar o jogo. A Arrascaeta recebeu do Gerson, chutou, a bola bateu no back e sobrou livre para Bruno Henrique. Mas ele, nesse pedaço de campo aí, não é a dele, né? Porque ele não é centroavante, ele é descambado para a ponta. E foi por aqui que ele foi para a seleção brasileira, não foi como centroavante, mas ele, bem ou mal, está se adaptando ali. Um pouco mais para cá, um pouco mais para cá, aí de repente ele volta, aí quando vem a zaga, os caras metem a bola, ele arranca, porque tem, né, uma velocidade impressionante e está acontecendo no ataque do Flamengo, quando não vem o toque de bola. E outra coisa, você tem percebido isso? Ele não tem descambado por aqui pela Bruno Henrique, que pela meia esquerda, pela ponta esquerda. Ele está mais da meia esquerda para o meio. Nem lá ele vai, para a meia direita e principalmente para a ponta direita, porque lá tem outro jogo pela meia também. Então, os jogadores do Flamengo, meio do campo, vem chegando, tem um lateral que tem uma velocidade impressionante, serve como ponta, normalmente, né? De vez em quando ele vai de qualquer jeito. É por isso que eu estou cansado de dizer, tem que dar uma arrumada nele, uma ajeitada nele, né? Porque ele é ainda garoto, entusiasmado. Então, a Europa toda está querendo ele, já está na seleção brasileira, coisa que já devia estar lá há muito tempo, nós temos discutido isso. E o lado esquerdo com Varela é mais tranquilo. Chega na boa, não é boa, ele não vai, se segura, toca, se apresenta para jogar. E os dois zagueiros, Léo Ortiz e o Léo Pereira. Léo Ortiz, muito mais jogador do que o Léo Pereira. Léo Pereira tem que aprender a jogar o Léo Ortiz, que domina, toca, cobre bem, não tem espalhafato, nada disso. Toca a bola fácil, faz lançamento. É um zagueiraço, que eu acho, e eu já venho falando nisso há muito tempo, que ele já deveria ter entrado na seleção brasileira. É isso aí, nação, não tem jeito. Mais uma vitória do Flamengo em cima do Vasco. O Vasco, meus amigos, tem que se conformar que não tem time para vencer o Flamengo. Não tem time, já era. O Vasco, nesse momento, podemos dizer que não é mais um rival do Flamengo assim. Porque não perde, todo jogo perde, vai perdendo. Não tem jeito. O Mengão está voando e nesse ano de 2025, eu vou dizer uma coisa pra vocês, o Flamengo promete, hein? Promete. O Felipe Luiz batendo muitos recordes, o Flamengo tá voando, nação. Tá voando. Eu vou dizer pra você mais ainda, hein? Esse ano, meu amigo, no Super Mundial de Clubes, eu acho que o Flamengo vai surpreender muita gente, hein? Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Nação, muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo.
Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe o vídeo aí no seu grupo de WhatsApp e se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Tamo junto, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.